Olá, galera. Como combinado aí em sala de aula, né? A gente vai estar resolvendo os exercícios aí do LDA, tá? Da página 17 a 23 da apostila positivo. Nós vamos estar resolvendo os exercícios com relação ao conteúdo da configuração de especial estabilidade, onde a gente vai ter as ligações químicas, ligações iônicas, ligações covalentes, junto com as coordenadas, tá? E as ligações metálicas para finalizar. Beleza? Bom, vamos ao exercício 1. O exercício 1 está pedindo para a gente completar as informações do quadro. Primeiro, ele apresenta aqui algumas informações para a gente, né? Sobre metal e não metal, de um determinado elemento químico. Então, a gente tem o elemento químico, potássio e enxofre aqui, tá? Aí ele pergunta primeiro, a qual grupo pertence, número de elétrons na camada de valência, fórmula eletrônica e a fórmula química do composto iônico. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Formar um composto iônico com esses dois carinhas aqui, ó, tá? Então, a gente começa, esse quadro praticamente ele mostra para a gente uma linha de raciocínio a ser seguida. Qual que é essa linha de raciocínio? Primeiro, a qual grupo esses caras pertencem, esses elementos pertencem? Qual que é o número de elétrons da camada de valência desses dois elementos? Qual que é a fórmula eletrônica desses dois elementos? Para só então depois você fazer a fórmula do composto iônico deles, tá? Então, essa é uma tabelinha que te leva a fazer o raciocínio de como montar um composto iônico. Vamos lá. Bom, a qual grupo pertence? Vocês com a tabela periódica na mão, vocês podem pausar esse vídeo e procurar, tá? É um exercício legal para fazer. O potássio ele vai pertencer ao grupo 1, tá? Da tabela periódica, ou também chamado de 1A. E o enxofre ele vai pertencer ao grupo 16, ou também chamado de 6A. Tá? O número de elétrons na camada de valência do potássio é um elétron, né? Se ele está no grupo 1, óbvio, um elétron. Se ele está no grupo 16, né? 6 elétrons na camada de valência. Qual que é a fórmula eletrônica? Ou seja, quantos elétrons tem ao redor desse elemento, né? Na camada mais externa? No potássio a gente sabe que é 1, no enxofre a gente sabe que é 6 elétrons. Então, qual que é a tendência aqui desses elementos? Uma ligação iônica, que é o que a gente está querendo, a gente sabe que o metal ele tende a doar um elétron para o enxofre, tá? Só que notem, o enxofre, para se estabilizar, ele vai precisar de 2 elétrons, tá? E o potássio, ele doa esse elétron, um elétron só ele doa um elétron só pro enxofre, né? Então, nós vamos ter que fazer aquela regrinha da aquela regrinha da carga cruzada, né? Opa, errei. A gente sabe que o enxofre, como a gente representa isso? Eita! Como nós representamos isso, né? O potássio, ele tem uma carga positiva, ele tem um elétron na sua camada mais externa, portanto, uma carga positiva. Vou fazer uma carga positiva decente aqui, né? E o enxofre, ele tem duas cargas negativas, porque o enxofre tem a tendência de receber elétrons. Lembra, metais têm alta afinidade, baixa energia de ionização, por isso eles doam elétrons, e não metais alta afinidade eletrônica, por isso eles têm a tendência de receber elétrons, tá? Para conseguir o octeto, o potássio doa um elétron, para atingir o octeto, o enxofre recebe 2 elétrons. Só que notem, o potássio só pode doar um elétron para o enxofre precisa de 2 elétrons. Então, o que acontece? Precisamos de 2 potássios para poder produzir esse composto iônico aqui, ó, K2S, tá? Aquela velha regrinha da carga cruzada. Para você saber como fica o composto iônico, é só você cruzar as cargas para ter o K2S, tá?
Vamos aqui no de baixo aqui, ó, o magnésio, ó, e o bromo, né? A qual grupo eles vão pertencer? Bom, eles pertencem ao grupo 2 ou 2A, o magnésio, e 17 ou 7A, o bromo, tá? Quantos elétrons tem na camada de valência deles? O magnésio tem 2 elétrons. E o bromo tem 7 elétrons. Bom, nós sabemos que o magnésio, por ser um metal, ele vai ter uma baixa energia de ionização. E o bromo, ele vai ter uma alta afinidade eletrônica. Então, o magnésio ele vai doar esses 2 elétrons para o bromo. Só que o bromo só pode receber um elétron, né? Observe a fórmula eletrônica aqui. Ele só precisa de mais um aqui, ó, para poder se estabilizar. Então, mas o magnésio ele quer doar 2. Então, a gente usa essa velha regrinha aqui, ó. Mg2 mais Br menos carga cruzada Mg Br2. Lembrando que se vocês vê muito esse exemplo aqui do K2S e muito pouco esse exemplo de baixo, mas independente da onde tiver mais carga, a regra funciona sempre da mesma maneira, tá bom? Vamos ao exercício 2. O exercício 2 ele fala assim: os subníveis mais energéticos no estado fundamental de 2 elementos químicos X e Y são, respectivamente, 4P5 e 3S1. Aí ele quer saber: qual é a fórmula provável de um composto formado por esses 2 elementos? Justifica a sua resposta. Qual que vai ser a fórmula provável para esses 2 elementos? Bom, a gente precisa saber quantos elétrons tem ao redor do X e quantos elétrons tem ao redor do Y. Se você tem 4P5, então é meio óbvio que a camada de valência dele vai ter 7 elétrons, porque é 4S2, 4P5, tá? Ele está falando dos subníveis mais energéticos. Se o subnível mais energético do X é 4P5, então a camada dele de valência vai ter que ter o 4S2 e o 4P5, tá? Portanto, o X ele tem a tendência de receber um elétron. Então, X menos, tá? X negativo. E o Y, ele termina com 3S1, subnível mais energético, tá? Então, se o subnível mais energético dele é 3S1, então ele tem a tendência de doar esse elétron para se estabilizar no 2S2, 2P6, tá? Então, a camada de valência dele é 3S1 mesmo, ele cede um elétron, então a fórmula eletrônica dele é YX. Por quê? O Y está positivo, ele cede esse elétron. Beleza? Qual tipo de ligação química deve predominar neste composto? E ainda pede, justifique a sua resposta. Bom, como a ligação aqui é provavelmente de um metal e de um não metal, pela configuração eletrônica a gente sabe que é um não metal, provavelmente a gente pode pegar aqui, ó, ele está no quarto período com 7 elétrons, ele vai ser um halogênio. Qual que é o halogênio pertencente ao quarto período? Tá? Vai ser o bromo, tá? E aqui, ó, 3S1, se ele está no terceiro período e só tem um elétron na sua camada de valência, ele vai ser um metal alcalino, né? O sódio. Então, o composto formado aqui na realidade é o NaBr, tá? O NaBr, como a gente sabe de ligações iônicas, forma um composto iônico. Por que ele forma um composto iônico? Porque é formado pela transferência de um elétron do elemento menos eletronegativo, o Y, que é o nosso metal, para um de maior eletronegatividade, que no caso é o X. Certo? Vamos ao exercício 3. Para responder às questões, considere as informações do quadro a seguir.
Bom, quais são as informações desse quadro que ele está pedindo para a gente considerar? Essas daqui, ó. O elemento químico genérico A, B, C, D e E. Número de massa 32 e tal, tal, tal. Vamos às perguntas e depois a gente busca as informações no quadro. Entre os elementos, quais podem originar um cátion e um ânion? Como assim, professor? Quais podem originar um cátion e um ânion? Bom, para ter um cátion, a gente precisa do quê? De uma configuração eletrônica que favoreça a doação de elétrons, tá? E para ter um ânion, você precisa de uma configuração eletrônica que receba elétrons. Então, aqui, os cátions vai ser o B, tá? Porque ele só tem 2 elétrons na última camada. O D, porque ele só tem 1 elétron na última camada. E o E, porque ele só tem 2 elétrons na última camada. Notem que a última camada de valência tem poucos elétrons, então esses elétrons têm uma facilidade muito grande de sair do átomo, né? Para formar um cátion. E o ânion, então, é os que sobram, né? O A e o C, porque eles têm bastante elétron na última camada, então é mais fácil eles receberem do que doarem, tá? Que pares de elementos podem formar compostos iônicos? Represente as suas fórmulas. Bom, a gente pode formar uma série aqui, tá? Porque nós temos bastante opções. Por exemplo, nós podemos formar um BA, é um exemplo. Nós podemos formar um BC, tá? Nós podemos formar um E, C2, entre outros. A gente pode formar uma série de compostos iônicos aqui, porque nós temos várias opções aí de configurações, tá? BA, BC, DA, DC, EA, EC, e aí por aí vai. Vocês escolhem. Olha lá. Certo? 4. Por que compostos iônicos não conduzem corrente elétrica no estado sólido, mas passam a conduzir quando fundidos ou dissolvidos em água? Bom, basicamente, a condução de corrente elétrica ela só é possível quando existem cargas em movimento. Para haver cargas em movimento, precisam estar dissolvidos ou fundidos, né? Porque quando eles estão sólidos, eles estão num retículo cristalino, que a gente chama, né? Esse é um retículo cristalino, vamos dizer assim. Esse retículo cristalino, as cargas estão presas dentro dele, então não tem como os elétrons se movimentarem, tá? Agora, quando você coloca isso em água, nós temos ali cargas positivas e negativas dissociadas em água, permitindo a passagem de corrente elétrica. O 5. Complete as informações do quadro a seguir. A mesma coisa que a gente fez lá atrás, tá? Qual que é o elemento químico? O hidrogênio e o bromo. E aí ele fala, a qual grupo pertence? Bom, nós sabemos que o hidrogênio é um órfão, tá? Não pertence a nenhum grupo da tabela periódica, porém, por ter um elétron no nível mais externo, pode ser representado como grupo 1. E o bromo vai pertencer à família 17, o grupo 17 ou 7A. Tá? Qual que é o número de elétrons na camada de valência do hidrogênio e do bromo? O hidrogênio, 1 elétron, o bromo, 7 elétrons. A fórmula eletrônica, então, fica assim, ó, 1 elétron para o hidrogênio e 7 elétrons para o bromo. E qual que é a fórmula química desse composto molecular? O hidrogênio ele precisa de 2 elétrons para atingir a sua estabilidade, o bromo 1. Então, eles fazem um compartilhamento de elétrons, tá, gente? Olha que legal. A gente estava falando sobre ligação iônica, mas essa daqui vai ser uma ligação covalente, onde o hidrogênio, com seu elétronzinho, vai compartilhar esse elétron com um bromo, que já tem
outros 7, então ele só precisa de 1, tá? Vai haver um compartilhamento desses elétrons, fazendo com que o hidrogênio fique com 2 elétrons, se estabilize, e o bromo com 8 elétrons, se estabilizando também. Beleza? A gente tem outro elemento químico. A gente tem o bromo e o bromo. A qual grupo pertence? Bom, os dois são iguais, né? Então, nós temos 17 ou A, ou 7A, e 17 ou 7A. Qual que é o número de elétrons da camada de valência? O mesmo para os dois, né? 7 elétrons e 7 elétrons. Qual que é a fórmula eletrônica? O símbolo com os 7 elétrons. Qual que é o composto molecular? Br2. Por quê? Os dois bromos vão compartilhar um elétron, atingindo a estabilidade necessária para eles. Tá? Bem simples, né? Não é nada muito difícil. E aqui o exercício ele só mostra mais ou menos para vocês a linha de raciocínio que vocês têm que seguir. Beleza? Vou parar esse vídeo por aqui. A gente volta a partir do exercício 6, tá? No próximo vídeo. Até lá!